Oi, gente, tudo bem? Olha, como prometida, eu prometi para muitas meninas, porque nesse fim de semana eu postei os meus trabalhos num grupo e muita gente veio falar comigo, veio falar em privado e pediu: ai, por favor, ensina como é que você faz, como é que você pinta os móveis, ensina pra gente, faz vídeo. E eu prometi que ia fazer, pronto, cá estou. Apesar de ser muito tímida, mas pronto, cá estou e vou fazer como prometi, tá bem? A primeira coisa no meu primeiro vídeo que eu vou ensinar para vocês é como fazer a Chalk Paint, porque muita gente também não sabia, muita gente nunca nem tinha ouvido falar em Chalk Paint e veio me perguntar como é que é essa tinta, se ela é diferente da tinta normal ou não. Portanto, é assim, a Chalk Paint você pode comprar ela pronta, tá? Cá em Portugal, quem é de Portugal pode comprar sempre na Leroy Merlin. Lá vende, lá eu costumo comprar essa daqui, deixa eu pegar aqui, olha, a Chalk Finish. Eu compro lá dela muitas vezes, porém a Chalk Finish não tem todas as cores que às vezes eu quero. Às vezes eu quero uma cor diferente e eu não encontro. E então eu compro, geralmente eu gosto muito dessa daqui, é Lenxus, eu acho que Lenxus é a marca branca, eu acho que essa é a marca branca da Leroy, tá? Eu gosto muito dessa tinta porque ela tem várias cores, ela é esmalte, mas ela é a base de água, tá? Então sempre para fazer a Chalk Paint você tem que sempre usar uma tinta à base de água, nunca pode ser esmalte, a base de thinner ou coisa assim, tá bem? Tem que ser sempre a base de água. Então, o que a gente vai precisar para fazer a Chalk Paint? Eu comprei essa daqui, que tá uma cor linda. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu achei linda essa cor. Não sei se dá para ver. Dá para ver aqui. Eu comprei essa cor que era para fazer aqui a Chalk Paint para vocês, tá? E vou falar para vocês o que nós vamos precisar para fazer a Chalk Paint. É muito simples, é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Eu esqueci de falar qual é a diferença dela para uma tinta normal. A diferença da Chalk Paint para uma tinta normal é que uma tinta normal, para você pintar um móvel, o que acontece? Você tem que lixar o móvel, né? E lixar é muito chato, toda a gente sabe, e a gente pensa para ir 1000 vezes antes de começar a pintar um móvel se tiver que lixar ele. Principalmente para quem quer pintar dentro de casa, para quem não tem um espaço, é impossível, não dá, faz muito pó, faz muita sujeira. E a Chalk Paint, ela exclui da gente fazer isso. Por quê? Porque a Chalk Paint, o diferencial dela para uma tinta normal é que ela tem gesso. Isso mesmo, o gesso. O gesso ele faz agarrar, então ele pode ser pintado em vidro, plástico, aí madeira com verniz, que já é um móvel que geralmente são envernizados, até mesmo em cima de cera, que vai fazer agarrar na mesma, tá? Eu compro também esse gesso aqui. Eu compro na Leroy, mas pode ser qualquer gesso, aonde você encontrar, você compra o gesso, você vai precisar de uma tinta base de água, pode até ser tinta de parede, tá, gente? Que eu já usei tinta de parede, inclusive essa mesinha aqui que eu estou fazendo, que era para eu ter feito um vídeo ensinando como faz essa pintura, mas eu esqueci, eu tô terminando ela ainda. Essa daqui, essa branca, é uma tinta de parede que eu tinha aqui e eu fiz Chalk Paint nela. Portanto, pode ser tinta de parede, pode ser tinta de artesanato, qualquer tinta que você tenha aí em casa, você pode transformá-la numa Chalk Paint. E para quem é do Brasil, que às vezes tem uma tinta branca, vocês vão aí nas casas de tinta, vocês compram um corante que vocês têm aí, ele chama xadrez. Aquele corante é uma maravilha. Já agora, se alguém vir para Portugal, por favor, me traga alguns desses, pode me trazer muitos, que chegando aqui eu até pago. Ok? Até pago não, eu pago. Então, você, se tiver uma tinta branca, você compra um corantezinho xadrez, você compra gesso e você transforma aí a tinta na cor que você quiser, ok? Então, bora lá isso, vamos fazer para que o vídeo também não fique muito longo. Então, a gente vai precisar da tinta, que eu já vos mostrei a tinta que eu tenho aqui, uma medida, tá? Essa medida aqui, gente, é a medida que vocês tiverem em casa, ok? Se você tiver uma chávena ou uma xícara, uma tampa, qualquer coisa, você sempre vai precisar de uma medida de água, uma medida de gesso e 3 de tinta, ok? É essa a receita, não muda.
sempre vai ser assim, qualquer medida. Se você usar uma lata de medida, por exemplo, você vai usar uma lata de gesso, uma lata de água e 3 latas de tinta, ok? Então a medida não muda, ok? Eu vou aqui já começar com muito cuidado para não sujar a minha mesa, que eu estou pintando. Eu até forrei aqui um paninho. Então vamos lá. Vamos pôr aqui primeiro o gesso. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Vamos pôr aqui o gesso. Eu já tenho essa medida dessa lata, tá? Porque como eu já fiz várias vezes, então eu sei que a minha medida é sempre essa. Essa lata aqui me faz 3 chávenas dessa, de tinta. Portanto, eu vou pôr uma de água e uma de gesso, ok? E também precisa de um recipiente. Eu uso sempre esses potes de iogurte. Eu tenho aqui potes de iogurte para todo lado com tinta que eu faço. Ok, vamos lá isso. Então aqui... Vamos encher esta chávena com o gesso. Vou pôr bem cheinha, tá? Porque aquela minha medida ali dá 3 cheias desta. Aqui tem. Vamos pôr aqui, ok? E agora vamos pôr uma de água. Feito isso, a gente vai pôr aqui, ok? Junto com o gesso. E vamos misturar bem. Essa partezinha é importante, ok? Misturar bem. Por quê? Porque o gesso ele é um bocado grosseiro, digamos assim. Então a gente tem que misturar bem para quando formos pintar, não ficar assim, aquelas, fica assim ásperozinho, tá bem? Se bem que... nunca vai ficar assim uma pintura lisa, tá? Ela vai sempre trazer esse arzinho que eu acho que também dá muita graça e dá muito charme no móvel, que deixa ele um estilo assim mais rústico, e a Chalk Paint também traz isso, que fica bem legal. Depois que a gente pôr aqui a tinta, vocês vão reparar que a tinta vai engrossar, porque o gesso faz isso. Ela vai ficar assim uma tinta bem densa e isso é completamente normal. O que eu costumo fazer, eu já até escrevi na minha página para algumas pessoas que perguntaram. A primeira demão eu passo sempre assim, ela pura, que é para agarrar bem. E na segunda eu misturo com 30% de água, já deixo a tinta mais diluída, ok? Porque isso vai ajudar a alisar mais, vai espalhar mais facilmente, portanto eu gosto de fazer isso. Ok? Aqui já tá. Há pessoas que, inclusive, eu já vi que batem isso daqui com a varinha mágica, até bate. Eu nunca bati, acho que não é preciso. Mas se alguém quiser fazer também, não há problema nenhum. Ok, agora eu vou misturar aqui a tinta. Vamos mandar toda a tinta para aqui. Eu já tenho aqui essas medidas todas certinho. Já sei que esse baldinho é o tamanho certo para eu pôr essa lata com a mistura. Isso é importante, tá? Vocês terem depois uma medidinha certa. Ok. Ai, gente, essa cor é linda. Tô doida pra pintar um móvel com ela. É linda demais. Parece um rosé misturado com bege. É linda. Adorei essa cor. Eu gosto imenso dessa marca. E agora vamos mexer novamente. Agora tem que mexer até a tinta ficar assim uma tinta bonita. Sabe uma massa de bolo? Fica parecida com uma massa de bolo. Aquela massa de bolo bonita assim, vai ficar assim parecida. Olha, já vai ficando assim bem consistente. Eu já vou mostrar para vocês verem a consistência dela. Ela vai aqui se misturando. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Tá vendo? Que ela já vai ficando bastante consistente. Ainda vou misturar. Ó, ela vai ficando pesada. E isso é normal. Também, se você achar que ficou muito, muito pesada, não tem problema nenhum de pôr mais um bocadinho de água, tá? Sem problema, pode sempre fazer isso.
A medida não precisa ser assim, ai meu Deus, não posso pôr um bocadinho mais de água ou um bocadinho menos de gesso. Não, não é por aí. Eu já faço meio que a olho, ó. Ela ficou assim, tá vendo que ela fica bem densa. Olha, gente, que cor linda. Tô doida pra pintar um móvel. Eu tenho mais móvel, mas tá tudo lá em Lisboa. Eu tô passando a quarentena aqui em Leiria. Aqui é uma delícia, porque aqui eu tenho esse espaço pra fazer. Mas depois não dá pra eu trazer tudo quanto é móvel. Eu tenho ali 6 cadeiras pra pintar, que eu já comprei. Aquelas cadeiras é pra minha sala. Ainda não pintei elas, porque ainda tô na dúvida da cor que eu vou pôr ali. Ok, tá feito. Olha, é isso. Ficou essa consistência, ok? E agora, pronto, tá prontinha a Chalk Paint para pintar qualquer móvel, ok? Vou ficando por aqui. Esse é o meu primeiro vídeo, espero que seja o primeiro de muitos. Da próxima eu vou ensinar a pintar o móvel. Espero que eu não esqueça, vou tentar de tudo para não esquecer e vou gravar vídeo e vou vos ensinar. É muito fácil. Muito obrigada por você que assistiu até o final e até a próxima.